Eu vi 5 pessoas. 5 pessoas que estão em autoridade e também que são figuras. Vi 5 pessoas reunidas e conspirando contra essa graça que Deus está trazendo sobre o Brasil. E o Senhor me disse assim: lhes dei tempo, se não se arrependerem, muito em breve vão baixar para a cova. Não muito longe desses dias, vão começar a morrer, tá? Vão começar a ser julgados, vão começar a ser surpreendidos, porque a mão de Deus deu tempo. Deus deu um tempo. A surpresa vai ser grande. O diabo odeia essa nação, que Deus está tomando controle. O diabo quer acabar com a sua nação. O que está acontecendo sobre o Brasil não tem a ver com política, não tem a ver com ser da direita ou da esquerda. Tem a ver com o reino das trevas contra o reino da luz. Deus deu tempo de arrependimento e não se arrependeram. Alguns descerão a cova, outros também serão presos, também serão humilhados e o nome do Senhor será glorificado. Falavam de paz e amor, mas na verdade estão a trazer ódio e perseguição. E Deus me diz assim: diga ao meu povo para continuar a orar. Não abra mão da tua nação para Satanás. O recado de Deus para o Brasil, diretamente da África. Uma profecia urgente para a nação. Ou se arrependem, ou descerão a cova. A Bíblia diz em Ezequiel 18, versículo 30: portanto eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Diretamente do continente africano, uma voz profética com autoridade espiritual se levanta. O profeta Tony Calado traz uma palavra urgente e uma tremenda profecia para o Brasil. Deus avisou. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a esta nação. 5 autoridades já estão marcadas no mundo espiritual. Se não houver arrependimento, descerão a cova, não por vontade humana, mas por juízo divino. Diz o Senhor: eu dei tempo de arrependimento, dei sinais de alerta, mas zombaram da minha paciência e desprezaram a minha voz. O que está em curso não é apenas uma guerra política ou ideológica, é o reino das trevas contra o reino da luz. Muitos já desistiram, muitos pararam de orar pelo Brasil, mas Deus avisou através do seu servo: não parem, continuem a orar pela tua nação, pois o Senhor trará justiça, pois a mão de Deus ainda está estendida sobre o Brasil. Confira esta tremenda profecia. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu estava a buscar a Deus. Na verdade, o Senhor me apareceu numa visão no sonho e me mostrou uma coisa que eu não estava a compreender. Portanto, eu pensei, vou orar mais. Se o Senhor me clarificar bem, eu depois vou falar. Não tinha a intenção de falar para você, mas nessa tarde eu estava a meditar e o Senhor me falou outra vez, disse assim, me deu a interpretação, na verdade, da visão que Ele me deu. Na visão, eu estava a assistir em Brasília, parecia que eu estava lá em Brasília, onde tem lá os postos das autoridades. Há 2 poderes lá, né? Tem os poderes, tem o presidencial e tem judicial, né? STF, coisas assim. Eu vi, havia uma celebração, havia um bolo bem grande, pastor, e tinha uma celebração. Havia um cantor gospel, estava a cantar, adorar a Deus, e um bolo bem grande. Mas depois, alguém tentou frustrar aquela festa. Não entendi muito bem. Quando eu estava a orar hoje, o Espírito do Senhor começou a ministrar para mim e mandou dar uma mensagem para o Brasil. Sou profeta de Deus, eu falo o que Deus me falar. Quer te agrade, quer não te agrade, vou falar. Tá vendo? Vou falar.
Você concorda ou não concorda? Eu vou falar. Tá? Vou falar mesmo. Então o Senhor me falou algo interessante. Deus me disse assim: eu ouvi o clamor do meu povo no Brasil. Há pessoas que querem boicotar essa graça de Deus, e que essas pessoas, eu vi 5 pessoas que estão em autoridade e também que são figuras. Vi 5 pessoas reunidas e conspirando contra essa graça que Deus está trazendo sobre o Brasil. E o Senhor me disse assim: eu lhes dei tempo de arrependimento. Lhes dei tempo para se arrepender. Por quê? Porque eles estão a usar o mal para o seu próprio benefício, para terem ganhos com aquele mal à custa da destruição, da morte, da doença dos outros. E o Senhor me disse assim: lhes dei tempo, se não se arrependerem, muito em breve vão baixar para a cova. É duro, né? Mas eu tenho que falar o que Deus me falou. Eu escrevi aqui. Deus me disse assim: Brasil, se você ouvir a minha voz e não recuar e andar nos meus estatutos e continuamente obedecer a minha voz e os meus mandamentos, eu vou fazer da sua terra uma terra deleitosa, e eu vou eliminar esse vírus do medo do seu seio. O poder desse vírus vai ser eliminado. E Deus diz assim que a economia vai ser ressuscitada de uma forma sobrenatural. Enquanto o nome do Senhor ser exaltado sobre o Brasil. Nessa noite eu tive uma visão, e nessa visão eu vi o juízo de Deus descendo sobre a terra do Brasil. Por isso eu estou aqui para contar para você isso. Na visão eu vi, não muito longe desses dias, vão começar a morrer, tá? Vão começar a ser julgados, vão começar a ser surpreendidos, porque a mão de Deus deu tempo. Deus deu um tempo. Eu quero ler um trecho aqui, depois eu vou falar a visão. Eu vi uma mulher a descer para a cova. Eu já vou falar para você, além dessa mulher, claro, vários prisões e mortes. Você vê aí na palavra profética 3 anos atrás, uma festa, celebração, tá? Mas a boicotarem essa festa. Era para ser celebrado, mas foi boicotada, tá? E o juízo de Deus, a balança de Deus vai pesar. Você está entendendo? Deus falou, Deus fará. E nós vamos orar continuamente pelo Brasil. É uma nação que tem promessa de Deus, assim como também a nossa nação, e todas as outras nações também têm promessa de Deus. Mas há, em especial, para o Brasil, uma promessa de um grande avivamento que vai afetar o mundo economicamente, espiritualmente. Vai ser um suporte, um pilar para o mundo. Por isso que o diabo quer destruir essa nação a todo custo. É como se fosse a última trincheira contra o governo do anticristo. Você está entendendo? Então, você não, qualquer que seja a tua nação, você faz bem em orar pelo Brasil, porque vai ser bênção para você também. Mas se você for a ver na profecia que me foi dada há 3 anos atrás, cerca de 3 anos atrás, Deus deu tempo de arrependimento. Algumas pessoas estão a dizer assim: oh meu Deus, por que está demorando tanto? Por que já não há mudança? Por que já não acontece? Deus deu tempo de arrependimento. Deus dá oportunidade para todos aqueles que se arrependerem. Mas se não quiserem se arrepender e continuarem a jogar à custa de sacrifício de sangue dos outros, Deus então vai julgar severamente. E eu vou dizer para você, conta até antes da virada desse ano. Você vai contar, vai calcular, tá? Antes da virada desse ano, você começa a contar os dias, porque vai chegar juízo de Deus de uma forma severa. Você está entendendo? Juízo de Deus vai chegar de uma forma severa.
vão ser presos, aqueles que prendiam vão ser presos, vão ser julgados. Alguns vão partir para a eternidade, alguns vão partir, né? Vão dessa para outra vida, e o juízo de Deus vai ser efetuado. E eu quero dizer para você, fica firme em Deus e continua a orar pela sua nação. O que vai acontecer vai surpreender muita gente, porque as pessoas não estão à espera do que vai acontecer. Vai ser surreal. Vai deixar de boca aberta, as pessoas vão ficar pasmadas, vão ficar atônitas com aquilo que vai acontecer. Vai ser notícia mundial, vai ser notícia global, vai passar em todos os jornais. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, estenda as mãos. Fala, Senhor, livra de todo o mal o Brasil. Que a graça de Deus seja sobre o Brasil. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É tempo do povo de Deus se levantar, está a entender? Porque Deus vai mostrar que o povo de Deus tem voz nessa nação. É tempo do povo de Deus se levantar. Faz tudo parte do plano de Deus. Faz tudo parte do projeto de Deus. A Bíblia diz assim que a criação está esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Vai haver um grande reavivamento nesta nação e no mundo, porque o grande avivamento da última hora está chegando para a igreja. Está chegando, podem perseguir, podem atacar, mas a igreja, quanto mais é atacada, mais cresce, mais é ungida, mais se fortalece. Ore comigo agora e diga assim: Senhor, derrama a sua glória sobre a minha vida. Derrama a sua glória sobre a minha casa, derrama a sua glória sobre a minha família, derrama a sua glória sobre tudo que tem a ver comigo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pelo Brasil agora. Eu quero que você creia nas orações que nós temos feito, né? A igreja tem orado todo o tempo e Deus está trabalhando. Você não pode parar de orar. E amanhã é tempo de você pacificamente ir para as ruas, orar e abençoar o Brasil, porque ainda não acabou. Então faça isso, tá bom? Vá e vai orar para que Deus possa estabelecer a sua vontade e as forças das trevas cair por terra, porque ainda não acabou. É uma mensagem profética para você, para a tua casa e para a tua nação. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Deus está trabalhando no oculto, no escondido. Deus está trabalhando no invisível. Já pensaram que acabou contigo, que já cheira mal, que não tem mais solução. Mas Deus está dizendo que ainda não acabou. Deus está dizendo que ainda não acabou para você. Deus está dizendo que ainda não terminou para você. A surpresa vai ser grande. A surpresa vai ser grande. Deus vai mostrar que Ele está contigo. Deus vai mostrar que Ele é contigo. A surpresa será grande. A limpa vai ser muito grande. Ele vai mostrar que Ele está contigo. Então começa a glorificar o nome do Senhor. Reanima o seu coração. Reanima o seu coração. Reanima o seu coração. Reanima o seu coração. Pai, nós oramos pelo Brasil. Nesse tempo de luta, de caos, estenda as suas mãos e que as obras das trevas caiam por terra nesta nação. Nós oramos que o Senhor estenda as mãos sobre a nação do Brasil e que o poder das trevas seja exposto e caia por terra. A limpeza que o Senhor disse que vai fazer, que aconteça aceleradamente, e proteja os teus filhos, proteja os inocentes, proteja. Vai haver mortes, vai haver prisão, vai haver muitas prisões, muitas prisões, muitas prisões. Vai haver uma limpa de pessoas que já não vão poder participar mais, mas precisamos orar, porque as obras das trevas não vão prevalecer no nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos agora e nós declaramos a mão do Senhor sobre nossas vidas, nossas casas e sobre a nação. Declaramos o poder do Espírito Santo. Nós declaramos o sangue de Jesus. Nós declaramos o poder do Espírito Santo. Nós declaramos a graça divina. Nós declaramos o poder da ressurreição de Cristo
Senhor Jesus, nós declaramos o poder do Espírito Santo, a proteção sobre os teus filhos, a proteção sobre aqueles que clamam e têm a sua esperança no Senhor. Lamande vassai de levarande galabas. Calamanda vassai de levaranda. O demônio das drogas, o demônio da corrupção, o demônio da mentira, da perversão, o demônio da ideologia de gênero, o demônio das trevas não vai prevalecer sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos e sobre a nossa nação. Começamos a orar agora no nome de Jesus Cristo, declarando o poder do Espírito Santo, declarando a mão de Deus, declarando Shalamanda vassai, delevarande, gelebrose, gelebrande, gelevará, sabrande, gela. Você que ora em línguas, ora em línguas. Você que não ora em línguas, apenas diga Yeshua. Sara esta nação, sara nossas vidas, protege as nossas casas, protege a nossa família. Deus vai enviar anjo para andar com você nessa rua, nas ruas do Brasil. Lamande vassar, de um estado para outro estado, do norte para o sul, do oeste para o oeste, proclamamos que Jesus é o Senhor. Declaramos a glória de Deus em nome de Jesus. Sara esta nação. Agora nós começamos a agradecer a Deus, porque nós cremos, nós não duvidamos, nós cremos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que estás fazendo. Obrigado, Senhor Jesus, pelos milagres. Obrigado, Senhor Jesus, por sarar esta nação. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua intervenção. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que estás fazendo na nação. Continua a agradecer a Deus se você crê. Vai agradecendo a Deus se você crê. Obrigado, Jesus, pelo teu milagre. Obrigado, Jesus, pela tua libertação. Obrigado, Jesus, pela tua mão estendida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua mão poderosa. Estenda as tuas mãos sobre cada vida, sobre a nação, sobre as famílias. Envia agora anjos de guerra. Muito forte, muito forte. Você sente Deus aí? Muito forte. Está forte demais aqui a presença de Deus. Eu vou pedir para você deixar o seu like. Você que entrou agora, deixa o seu like, subscreva o canal. Eu tenho live todos os dias. Por esses tempos eu não fiz mais esse tipo de live interativa aqui, mas estou a retomar as lives interativas, onde eu entrego a palavra profética individualmente para você. Mas eu quero aconselhar você: paga o preço pela tua nação, tá? Paga o preço pelos teus filhos. Paga o preço, porque o que está acontecendo sobre o Brasil não tem a ver com política, não tem a ver com ser da direita ou da esquerda, tem a ver com o reino das trevas contra o reino da luz, ou seja, o governo dos céus contra o governo das trevas. E as trevas querem implantar aqui sobre o Brasil, querem implantar o seu reino e as suas legislações opressivas, como liberação das drogas, liberação de crime, ideologia de gênero, coisas terríveis, 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 que vai acabar com a nação em menos de 6 meses. O diabo odeia essa nação, que Deus está tomando controle. O diabo quer acabar com a sua nação, mas eu quero que você não desista, continue a confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam. Eles não se abalam. Então confia no Senhor e continua a orar pela tua nação. Ainda não é o fim, mas é terrível o que está acontecendo. Então nós também estamos a gerar o nosso milagre. O propósito de Deus está a ser gerado, porque Deus está a fazer uma peneira. Deus está peneirando e Deus está a fazer uma limpeza. Muitos não vão subsistir nessa limpeza, nessa peneira, vão ficar para trás. Mas graças a Deus que você está aqui, foi selecionado por Deus.
Você foi escolhido por Deus. O que Deus colocou no meu coração, no meu espírito, Ele gritou dentro do meu espírito para passar para você. Você precisa estar preparado para esse tempo, porque não será fácil, não tem sido fácil, vai piorar algumas situações, mas muito breve, a vitória vai chegar. Só que você precisa saber como você deve agir, interagir, e o que você tem que fazer para você ser empoderado nessa circunstância, nessa situação, nessas lutas, em o nome do Senhor Jesus. Bom, são sinais de últimos tempos. Jesus falou que assim que estiver a chegar os últimos tempos, estes são os sinais que vão acontecer. Hoje, gente lançando na prisão, né? Vimos imagens do que está acontecendo no Brasil. É algo muito triste e lamentável, mas ainda assim Deus está no controle da situação. Eu quero dizer para você, são tempos difíceis, são tempos de perseguição, são tempos de luta, de amordaçamento, querem fechar, já estão calando muita gente. Falavam de paz e amor, mas na verdade estão a trazer ódio e perseguição, e querem calar os crentes, fechar igrejas, né? Colocar até pastores, já prenderam pastores e tudo. Nós estamos a ver que isso são coisas que especificamente estão a apontar para os últimos tempos, não é normal. Impregnado para se manifestar, para se materializar, porque assim que eles tiverem o poder total de todas as nações, ou seja, eles tiverem o poder completo, então eles vão começar a travar tudo e vai se manifestar o anticristo. Você precisa ter isso em consideração. Extremamente importante, no nome de Jesus. Me diga aí, como é que está no seu país? Como é que está a liberdade de expressão? Como é que está a perseguição? A perseguição por causa de crer em Deus. Perseguição por causa de liberdade de expressão. Perseguição, prisão, injustiça. Então, nós estamos a viver tempos melindrosos, tempos muito estranhos. Mas Deus vai entrar com uma intervenção, eu creio, no nome de Jesus. Então, nós estamos a falar que estamos em tempos de perseguição. Tempos de que você tem que ter cuidado até com o que você fala. Tá? Tempos que estão a bloquear contas. Você já não pode falar o que você... Até coisas da Bíblia, né? Se você for a falar sobre coisas da Bíblia, como por exemplo a Bíblia condenar a mudança de sexo, a Bíblia, e nós falamos contra isso, eles nos cancelam, tá entendendo? E vai chegar tempo até que vão nos prender por causa disso. Juntar crianças, querem dar liberdade até de crianças para mudar sexo. Banheiro entre menina e rapaz tudo junto. Ideologia de gênero ensinada nas crianças. Doutrinação nas escolas. Você entra nas escolas hoje, eles estão a doutrinar para você ser um agente das trevas. Tá? E eles querem convencer que o mal é bom e que o bom é mau. Está entendendo? Mas Deus me deu uma instrução para você. Como você deve agir. São tempos que Deus colocou no meu coração. Deus falou comigo. E Deus me disse assim, que no meu espírito, Ele me disse assim, são tempos dos sinais dos últimos tempos também se materializarem no meu povo. Clama e confia em Deus para intervir. E Deus me disse assim, diga ao meu povo para continuar a orar pela nação. Vamos continuar a orar pelas nações. Mas continua a orar e a jejuar pela tua nação. Não abra mão da tua nação para Satanás. Continua a entregar a tua nação para Jesus. Porque enquanto o povo de bem ainda está na terra, o povo de Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Jesus, ainda estão clamando. O anticristo não pode dominar a terra. Ele não pode. Nós temos que ser tomados primeiros. Mas nós vamos começar a ver o princípio das dores. Eu creio nisso. Nós vamos ver os princípios das dores, mas nós não vamos viver no seu máximo.
nós vamos ser arrebatados. Mas vamos continuar a orar para que Deus intervenha na nação do Brasil, nas nações, para que o Senhor continue a salvar esse povo que está sofrendo demais e está dando a cara. Imagina só vocês, né? Eu sinto muito. Eu sou angolano, né? Eu não sou brasileiro. Minha esposa é brasileira, meus filhos são brasileiros. E eu vejo o sofrimento, e eu também moro no Brasil, né? Eu moro em várias nações, né? E eu vi o sofrimento e as coisas que estão a se passar ali, não é de bem não. Mas é tempo, eu quero dizer que Deus está no controle. Ainda não acabou. Vai haver surpresas, vai haver escândalos, vai haver prisões. Tudo que eles estão a fazer para o povo de Deus, eles vão colher 100 vezes mais. Vão colher 100 vezes mais. Deus deu tempo de arrependimento e não se arrependeram. Alguns descerão a cova, outros também serão presos, também serão humilhados e o nome do Senhor será glorificado. Mas o Senhor me disse assim, é importante que tudo isso aconteça porque o avivamento vai romper nessa perseguição. É o ano do avivamento, é o ano da abertura de uma nova estação do fim dos tempos. A abertura do último avivamento sobre a face da terra. Esse é o tempo. Essa é a hora, meu irmão. O ano do avivamento é esse. Este é o ano do avivamento. Continue orando pelo Brasil. Deixe o seu comentário. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.